Rostos que aparecem no chão. A família chegou a ser ameaçada por causa do fenômeno. Mais tarde, o prefeito da cidade também virou um alvo. O que realmente aconteceu em Belmes? Prepare-se para conhecer um dos maiores mistérios da Espanha. Mas antes, já deixa o seu like agora no início e se inscreva. Se você já é inscrito, verifique sua inscrição. E caso o YouTube tenha cancelado já, se inscreva novamente e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. E também peço para deixar algum comentário para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para as pessoas. E aí, acabe recomendando o vídeo. Recados dados, vamos a mais um episódio de Registros do Medo, As Faces de Belmes. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais, que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Tudo começou em 23 de agosto de 1971, quando Maria Gomes Câmara, então com 52 anos, moradora da casa número 5 da Rua Rodrigues Acosta, atualmente chamada Rua Maria Gomes, em Belmes de la Moraleda, um pequeno e humilde povoado na província de Jaén, na Espanha, notou algo estranho no piso da cozinha de sua casa. A mulher percebeu que havia uma mancha se formando no chão, mas em um primeiro momento não teria se importado muito. Tentou limpar a mancha do piso, mas com o passar dos dias ela se deu conta de que, em vez de desaparecer, a mancha estava reaparecendo. Certo dia, enquanto ela preparava a refeição sobre o fogo, mexendo a panela fervente, percebeu que, bem aos seus pés, um estranho e enigmático rosto parecia observá-la atentamente. Para seu espanto, no cimento do chão havia se formado uma figura horripilante, uma face marcada por uma expressão de terror. Tomada pelo pânico, correu para a rua e gritou desesperada. Um rosto, tem um rosto no chão! Em poucos instantes, vizinhos e curiosos se reuniram para ver o fato curioso em sua cozinha. Juan Pereira, marido de Maria e conhecido pelo apelido de O Bispo, era um homem de temperamento firme. Ainda assim, não conseguiu conter o arrepio ao ver a multidão comprimida diante da porta de sua casa, com receio de que algo pior acontecesse. Avançou com determinação entre as pessoas até alcançar o interior da cozinha. Lá dentro, encontrou todos ao redor apontando para o rosto aterrador no chão. No dia seguinte, pelas ruas de Belmes, não se falava de outra coisa senão da misteriosa aparição na casa de Maria. Naturalmente, todos os vizinhos que não haviam presenciado o fenômeno na véspera correram até lá para ver com seus próprios olhos o estranho rosto. Para os moradores não havia dúvida, aquilo só podia ser algo sobrenatural. Foi então que Miguel, filho de Maria, decidiu pôr fim ao espetáculo. Munido de picareta e pá, destruiu a figura e cobriu a área com uma nova camada de cimento. Parecia que o assunto estava encerrado, mas ninguém poderia imaginar que apenas 7 dias depois, no mesmo lugar e sobre a nova superfície, surgiria outro rosto. A aparição dessa nova face deixou o povo em estado de alerta e a família de Maria amedrontada.
A notícia também chamou a atenção de cientistas e, segundo algumas fontes, o caso acabou chegando aos ouvidos do prefeito da cidade, Manuel Rodrigues Rivas, e ele, por sua vez, intrigado e preocupado com um possível golpe da família para arrancar dinheiro de curiosos, teria pedido que um fragmento do piso fosse analisado. Então, um time de especialistas foi enviado até a residência de Maria e, após dar uma olhada na cozinha, foi decidido que escavações seriam conduzidas para tentar descobrir a origem do fenômeno. Foi então que veio a surpresa. O pedreiro Sebastián Fuentes León retirou o pedaço de concreto onde se destacava a sinistra figura e o colocou em uma pequena abertura na parede ao lado da lareira, protegido por um vidro para que fosse preservado como uma forma de legitimar e exibir a principal evidência. Isso mostra que, mais do que buscar uma prova racional, havia também a intenção de guardar o mistério e protegê-lo da ação do tempo e das pessoas. E ali permaneceria por muitos anos. Depois, o que se descobriu foi simplesmente perturbador. Foi escavado um buraco de quase 3 metros de profundidade e, segundo se dizia na época, foi encontrado restos humanos. A maioria dos ossos parecia pertencer a crianças, já que o terreno onde a casa foi construída havia sido utilizado como cemitério em tempos antigos e em diferentes períodos da história. O detalhe mais desconcertante, porém, é que entre todos aqueles ossos não apareceu nenhum crânio. O buraco escavado na cozinha foi novamente coberto com cimento e nos meses seguintes, já com o ambiente recomposto, começaram a surgir novos rostos. Mulheres, crianças, expressões trágicas que transformavam o chão da cozinha em um verdadeiro painel do horror. Foi então que o acaso fez com que um repórter do diário Jaén, que trabalhava na região, se deparasse com o fenômeno e aproveitasse para publicar uma matéria sobre o caso. O que inicialmente saiu como uma curiosidade local, rapidamente ganhou espaço na imprensa nacional, desencadeando um fenômeno social sem precedentes na história do país. Depois do diário Jaén, vieram outros jornais, como El Ideal e o Diário Pueblo. Este último mais vendido da época e provavelmente o que exerceu maior influência na repercussão do mistério. A cada fim de semana, milhares de pessoas viajavam até Belmes de la Moraleda, formando longas filas diante da casa. Todos queriam se colocar frente a frente com as enigmáticas faces. O movimento acabou se tornando um problema de ordem pública. As estreitas e íngremes ruas da vila ficavam abarrotadas de visitantes, e os bares e comércios locais eram esvaziados diariamente pela multidão que não parava de chegar. O governo começou a se incomodar. Então que José Ruiz de Gordoa, governador civil de Jaén, decidiu entrar em contato com Germán de Argumosa, filósofo, professor da Universidade Autônoma de Madrid e renomado parapsicólogo. Seu pedido era claro: investigar o que estava acontecendo na casa de Maria, com o objetivo definido: desmascarar a suposta fraude e pôr fim àquilo a qualquer custo. No entanto, as coisas não saíram como o governador esperava. Após inúmeras análises e pesquisas, a Argumosa não teve alternativa senão admitir que não conseguia explicar de forma racional o surgimento daqueles rostos no chão da cozinha. Reconheceu, enfim, que estava diante de um fenômeno que escapava à lógica e que só podia ser considerado sobrenatural. Ele realizou uma série de experimentos utilizando gravadores de áudio e fitas posicionadas estrategicamente dentro da casa. Foi então que o enigma ganhou som. Já não se tratava apenas de ver os rostos, agora também podiam ser ouvidos. Os aparelhos captaram vozes que pronunciavam nomes, gritos de crianças e lamentos dilacerantes, acrescentando uma dimensão arrepiante ao caso. Venido aqui a minha casa.
jornal Pueblo passou a publicar diariamente, em formato de série, tudo o que acontecia dentro da casa de Maria. A tiragem multiplicou-se rapidamente, pois milhares de leitores corriam aos quiosques para acompanhar cada detalhe do mistério de Belmez, o surgimento de novas faces, os resultados das psicofonias e qualquer novidade que viesse à tona. As declarações de Germán de Argumosa após registrar as primeiras psicofonias só adicionaram combustível ao fogo e a notícia espalhou-se como pólvora. Contavam-se aos milhares de pessoas que, dia após dia, chegavam a Belmez, vindas de todas as regiões da Espanha e até de alguns pontos da Europa. Houve fins de semana em que o pequeno povoado recebeu perto de 10.000 visitantes. Foi o próprio Germán de Argumosa quem, em 1973, propôs uma nova prova que poderia ser definitiva para determinar se o fenômeno das faces tinha ou não origem sobrenatural. Assim, no dia 23 de julho de 1973, às 18h30, Antônio Palacios Luque, tabelião do ilustre Colégio de Granada, compareceu à Casa das Faces em Belmez de la Moraleda, a pedido do professor Argumosa. Em sua presença foram lacrados tanto a porta de acesso à cozinha quanto a janela que dava para a rua. Além disso, o piso foi coberto com placas de metacrilato, de modo a impedir que, caso alguém violasse o lacre, pudesse alterar as figuras. Dessa forma, a cozinha permaneceu selada por 3 meses. Para que a família pudesse continuar sua rotina, foi necessário improvisar uma nova cozinha na casa destinada a Maria Gomes e seus familiares. Durante todo esse período, ninguém teve acesso ao espaço lacrado até o dia 12 de setembro de 1973. Ao final do experimento, confirmou-se que haviam mais rostos que antes e os lacres ficaram intocados. Praticamente todos acreditavam que o fenômeno das faces estava ligado a acontecimentos do passado naquele lugar, pois a Casa das Faces escondia uma história sombria e tenebrosa. O prefeito já havia ordenado uma escavação na cozinha, de onde foram retirados diversos restos humanos. No mesmo dia da escavação, surgiram no chão 4 dígitos dispostos horizontalmente: 1, 7, 5 e 9. Seria uma data? 1/7 de 1959 ou talvez o ano de 1759? Até hoje, ninguém consegue dar sentido a esses números. Alguns investigadores descobriram documentos que revelavam que onde hoje se erguem as casas 1, 3, 5 e 7, existia a antiga igreja de Belmez. Após sua demolição e a construção de uma nova, aquele espaço foi utilizado como cemitério até 1838. Indo ainda mais longe no tempo, constatou-se que ali já havia existido uma mesquita funerária árabe. Outros estudiosos sugerem, embora sem apresentar provas documentais, que naquela área ocorreram matanças cujos cadáveres teriam sido enterrados clandestinamente em fossas comuns ou passagens subterrâneas sob a igreja antiga, exatamente onde hoje estão as casas mencionadas. Mas talvez o mais surpreendente seja que já por volta de 1858, estranhos fenômenos de difícil explicação aconteciam dentro da casa. Na época, ali viviam Ramón Sánchez e sua esposa Maria Antônia Martínez, avós maternos de Juan Pereira. Junto com o restante da família, foi a pequena Ramona, então com apenas 9 anos de idade, quem começou a ouvir gemidos inquietantes vindos do teto, acompanhados por passos misteriosos. Em certa ocasião, vizinhos afirmaram ter visto uma silhueta fantasmagórica junto a uma das figueiras do pátio. Em outra, objetos e utensílios da casa moveram-se sozinhos pelo chão. Esses episódios teriam se repetido depois na casa número 7, onde parte dos móveis do andar superior despencou pelas escadas, bloqueando a entrada principal. A situação chegou a tal ponto que os moradores passaram a chamar o local de A Casa Maldita.
e foi necessário recorrer aos serviços de uma benzedeira da Serra de Cazorla para realizar um exorcismo. O mais inquietante, porém, é saber que naquela mesma cozinha faleceu Ramon, avô de Juan Pereira, em meio a delírios estranhos nos quais repetia incessantemente: "Isto tem que ser uma alma de outro mundo." E como se fosse uma macabra coincidência, foi nesse mesmo lugar que, em 1988, Juan Pereira, marido de Maria Gomes, deu seu último suspiro de vida e partiu para uma melhor. Em Belmez, ninguém duvidava da honestidade dos moradores da Casa das Faces, sobretudo porque todo aquele fenômeno trazia mais dores de cabeça que benefícios. Pelo contrário, tornava-se cada vez mais um problema diante dos transtornos constantes que a família enfrentava. Ameaças de diferentes autoridades e a vida perturbada diariamente pela falta de privacidade e por causa das milhares de pessoas que se aglomeravam diante da casa para ver de perto os misteriosos rostos. Ainda assim, o fenômeno dividia opiniões entre os que acreditavam na origem sobrenatural das faces e os que viam nelas apenas uma fraude. Os defensores da tese de fraude, ligados à Igreja e ao governo, não buscavam comprovar que as faces eram falsas por convicção científica, mas sim impor uma narrativa oficial que encerrasse o fenômeno a qualquer custo. O prefeito de Belmez, Manuel Rodrigues Rivas, revelou ter sido ameaçado tanto pelo bispo de Jaén quanto pelo ministro da Governança, Tomás Garicano Goni, acusado de ter montado o caso como manobra publicitária. Em 1973, recebeu ainda uma carta de Pablo Núñez Moto, diretor provincial de administração territorial de Segóvia, insinuando um processo administrativo para destituí-lo se não encerrasse o assunto. A Igreja, por sua vez, não podia admitir um fenômeno sobrenatural de caráter pagão, pois isso enfraqueceria a ideia de milagre religioso. Como declarou o próprio prefeito, se admitíssemos a parapsicologia do fenômeno, teríamos de afastar a ideia de milagre, e aí esbarramos na Igreja. Você está gostando da história? Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. No dia 25 de fevereiro de 1972, o jornal Pueblo deu uma guinada radical em sua cobertura e publicou uma matéria cujo título marcaria nova linha editorial: "O mistério chegou ao fim." O artigo relatava que uma comissão liderada por José Luis Jordan, junto a um químico chamado Ángel Viñas, teria descoberto a fórmula com que, em teoria, os rostos haviam sido pintados, uma solução de cloreto e nitrato de prata exposta à luz ultravioleta ou solar. Mas mesmo assim, com esse argumento, foi possível impedir que as pessoas continuassem visitando a Casa das Faces. A imprensa não apenas cessou a cobertura, como alguns veículos passaram a ridicularizar a família de Maria e a zombar dos moradores de Belmez. Com o passar do tempo, o caso das faces de Belmez foi sendo esquecido por muitos, principalmente depois da explicação oficial de que tudo seria fraude feita com nitrato de prata. Porém, dizem que as faces continuaram aparecendo e mudando na cozinha. Entre os argumentos dos céticos está o fato de alguns testes terem apontado que os desenhos teriam sido criados por meio de uma simples mistura de vinagre com fuligem. Sem falar que Maria e sua família teriam começado a cobrar uma pequena taxa dos curiosos e turistas que queriam ver as imagens. Quando as seções do chão foram retiradas para análise detalhada, foram encontrados vestígios de fuligem e vinagre. Segundo a opinião de especialistas, pensava-se que esses fossem os principais ingredientes da tinta usada para produzir os rostos. As provas apresentadas pelos cientistas para desacreditar os rostos foram consideradas insuficientes.
fuligem e vinagre claro seriam encontrados na maioria das cozinhas da região. No dia 3 de fevereiro de 2004, faleceu em Belmes de la Moraleda, aos 85 anos, Maria Gomes Câmara, sem dúvida a principal protagonista desta história e para muitos a grande catalisadora dos fenômenos que surgiam no chão da casa. Alguns acreditavam que os rostos se formavam pela ação direta, ainda que involuntária, da própria Maria. Outros que eram fruto da intervenção de entidades externas. Sua morte, muitos pensaram que o fenômeno chegaria ao fim e que as faces desapareceriam. Em parte, isso se confirmou. A maioria dos rostos perdeu a nitidez com o tempo e foram se apagando, restando apenas La Pava e El Pelau, preservados em pedaços de cimento arrancados do piso. Mas não foram poucos os que recordavam uma frase dita pela própria Maria: "No dia em que eu morrer, se puder, também voltarei a aparecer para provar que isso é autêntico." Assim, após sua morte, criou-se grande expectativa sobre o que poderia acontecer. A surpresa veio de outra casa, justamente a residência onde Maria havia nascido, situada no número 7 da Rua Cervantes, muito próxima à Casa das Faces e habitada por sua sobrinha, Felipa Gomes. Teria sido a própria Felipa quem alertou que, em um dos cômodos, novas faces estavam surgindo. A história parecia repetir-se, e a imprensa logo repercutiu o novo fenômeno. O grupo de investigação Sociedade Espanhola de Investigações Parapsicológicas, liderado por Pedro Amorós, assumiu a análise do caso e relatou que no quarto andar da casa onde Maria nasceu, começaram a aparecer novos rostos, chegando até a afirmar que um deles guardava grande semelhança com a própria Maria. Os rostos que começaram a surgir nessa nova casa geraram grande polêmica, a ponto de dividir a própria família de Maria. Alguns meios de comunicação chegaram a acusar a prefeitura de ter fabricado as novas faces em conluio com um grupo de investigadores, com o objetivo de trazer novamente o tema das faces à atualidade e assim revitalizar o turismo local. De fato, há algo que não se encaixa em torno dessa nova Casa das Aparições. Tudo parece muito bem orquestrado para promover o imóvel, tanto que os donos dela tentaram transformá-la em uma espécie de museu. Poucos dão credibilidade ao fenômeno dessa nova moradia, que inclusive se tornou sede do Grupo de Investigações Parapsicológicas de Belmes. Dizem que nessa nova casa não se permitem investigações nem testes como os realizados na original, chegando até a proibir fotografias, o que torna a credibilidade sobre tais alegações questionáveis. A partir da década de 90, o assunto voltou à tona graças às novas investigações realizadas na casa de Maria. Muitos perceberam que havia algo estranho na forma como o caso fora encerrado, algo que cheirava mal, e não eram precisamente os cadáveres sepultados sob a casa. A publicação dessas pesquisas, mostrando que as faces continuavam surgindo ao longo dos anos e desmontando o argumento do nitrato de prata, fez com que o fenômeno voltasse a ganhar notoriedade. O episódio mais impactante ocorreu em fevereiro de 2003, quando o hipnólogo catalão Ricard Bru realizou uma sessão de hipnose na cozinha da casa de Maria Gomes. Ele submeteu à hipnose a vidente Ana Castilho, que descreveu visões aterradoras, pessoas e crianças gritando, morrendo sob fogo e explosões de bombas, cruzes, corpos queimados, disparos, uma família inteira destruída. Testemunho culminou com uma frase surpreendente da própria Maria Gomes, que ao final da sessão declarou diante de todos que a família dela havia morrido exatamente daquele jeito. A revelação deixou os presentes atônitos e levantou a questão: por que ela nunca havia contado isso antes? A partir dessa confissão, o apresentador Iker Jiménez e o jornalista Luiz Mariano Fernandes iniciaram uma investigação sobre a morte dos familiares de Maria,
Descobriu-se que sua irmã Isabel, o marido Miguel e 5 de suas 7 filhas haviam falecido durante o cerco ao santuário de Nossa Senhora da Cabeça em Andújar, Jaén, durante a Guerra Civil Espanhola. A partir desse ponto, começou a ganhar força a ideia de que os rostos surgidos ao longo dos anos no chão da cozinha seriam, na verdade, os familiares de Maria retratando o instante em que morreram sob as bombas do exército republicano. A prova, considerada definitiva por Iker Jiménez e Luiz Mariano Fernandes para sustentar essa teoria, foi uma comparação entre os rostos aparecidos na casa de Maria e as fotografias dos parentes falecidos no cerco ao Santuário de la Cabeça, imagens que uma das sobreviventes, Isabel, ainda guardava em sua casa dentro de um porta-retratos. Mas se considerarmos como paranormalidade, será que não foi a própria Maria Gomes quem inconscientemente projetou no piso da cozinha a agonia e o sofrimento que a atormentaram por toda a vida ao saber como sua irmã e sobrinhas morreram? Talvez sua mente não teria desenhado ou conseguido modificar involuntariamente as partículas do material, dando forma a seus pensamentos, tipo os fenômenos poltergeist ou uma espécie de ideoplastia a partir da materialização de pensamentos? Agora, se pensarmos na hipótese de fraude, como o uso de nitrato de prata e luz ultravioleta, é importante considerar o contexto da família de Maria Gomes, uma família humilde, vivendo em um pequeno povoado da Serra de Jaén nos anos 70. Para que eles próprios tivessem produzido rostos no cimento, seria necessário conhecimento técnico em química, acesso a reagentes específicos e até a equipamentos capazes de emitir luz ultravioleta. Isso não era algo simples de obter na época, muito menos em uma comunidade rural. Além disso, não há registros de que membros da família possuíssem formação ou experiência em química ou experimentação científica. Outro ponto é que se os fenômenos continuaram acontecendo mesmo após a morte de Maria, em 2004, e em outras casas ligadas à família, nos força a crer que ela não havia pintado os rostos. Seja como for, a verdade é que nem o prefeito nem qualquer outro pesquisador que estudou o caso conseguiu provar que era uma fraude. A verdade por trás das faces de Belmes permanece indefinida. As explicações científicas não conseguiram provar fraude, mas também não confirmaram origem paranormal. O fenômeno continua sendo um dos maiores enigmas da Espanha, equilibrando-se entre mistério sobrenatural, ilusão psicológica e possível manipulação humana. O que você acha dessa história? Diga aí nos comentários o que você acha que está por trás das faces de Belmes. Teria sido uma reação química entre o piso e o clima local por causa da umidade, por exemplo? Ou teria sido um fenômeno provocado pela decomposição dos corpos enterrados? O que você faria se rostos aparecessem na sua casa? E você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo? Compartilhe com essa pessoa. Obrigada por sua companhia até aqui e até o próximo episódio de Registros do Medo.